oração para renascer em Deus. Renasci agora. Renasci em Deus. Sou agora um filho de Deus perfeito. O velho eu se foi e nasceu o novo eu que é filho de Deus. A vida de Deus é a minha vida. Logo, sou sempre saudável, forte, dinâmico e jamais acontece de eu adoecer, sentir cansaço ou envelhecer. Renasci agora. Renasci no amor de Deus. Por isso estou preenchido pelo amor de Deus. As antigas tristezas, as antigas mágoas, os antigos rancores e os antigos ódios ficaram no passado. Já não me entristeço, não me magoo, não me rancorizo nem odeio. Abençoo tudo e envio pensamentos de amor a todas as pessoas. Muito obrigada. Olá, muito obrigado todos os senhores e senhoras que estão conosco nessa transmissão da Seichonoye do Brasil. Obrigado por estarem conosco nesse canal do YouTube e gostaríamos de convidá-los também a se inscreverem nas redes sociais, nas nossas contas, nas diferentes mídias sociais que nós temos no Instagram, no YouTube, no Facebook. Por favor, acompanhem as nossas publicações para que nós possamos tanto purificar a nossa própria mente, quanto também purificar a mente das inúmeras pessoas que conhecemos e podemos compartilhar essas boas publicações da Seichonoye. Aliás, você que está conosco, por favor, compartilhe esse link com algum amigo nesse momento. Clique na opção compartilhar e envie o link para algum amigo. Ou ainda, clique no gostei, ou like, ou curtir, para que os mecanismos de pesquisa dessa ferramenta que nós estamos utilizando possam difundir, possam amplamente divulgar esse vídeo a maior número de pessoas. E no nosso chat, interaja conosco, diga de onde você está assistindo essa palestra, em que momento da vida você está passando, o que você está achando, compartilhe e faça novas amizades através do chat durante a palestra de hoje, tá bom? O livro que nós vamos utilizar chama-se Convite à Felicidade, volume 2. Esta obra maravilhosa do Sagrado Mestre Masaharu Taniguchi está disponível na nossa livraria virtual. Você pode adquirir esta e outras obras da Seichonoye através do site livrariasni.org.br, livrariasni.org.br. Você não vai se arrepender. O nome do livro de hoje é Convite à Felicidade, volume 2. Você pode adquirir os dois, tá? Esse livro foi feito, aliás, os dois livros, né, o volume 1 e o volume 2, foram feitos em preceitos para serem lidos todo santo dia e iluminar a nossa mente a cada momento. E o que nós vamos estudar hoje é justamente o último capítulo do livro, capítulo 12. Você também pode receber a cura divina. O que é a cura divina? A cura divina não é só cura do corpo físico, tá? A cura divina significa a solução definitiva de todas as questões e chama-se divina porque vem de Deus, vem daquilo que é mais elevado. Ela não acontece de fora para dentro, ela acontece de dentro para fora. Isso porque a vida de Deus, a força curativa de Deus, a força capaz de solucionar todas as questões, já estão no interior de você, já estão no seu próprio ser. Você já é a fonte que soluciona todas as questões. Está dentro de todos nós, de você, de mim, de todas as pessoas, tá? Mesmo aquele que aparentemente, ai, mas ele é tão novinho, é só um bebezinho, ele também tem força curativa. Ai, mas está tão velhinho, já viveu a vida inteira, está só esperando retornar para os braços de Deus, ele também tem força curativa no seu interior, tá? E nesse capítulo, o Sagrado Mestre Masaharu Taniguchi nos dá dicas de como extrair essa cura do nosso interior, essa força capaz de solucionar tanto as questões da saúde do corpo físico, como dos relacionamentos, do ambiente, das finanças, das ideias, das amizades, etc, etc, tá bom?
E aí, então, esse capítulo ele começa na página 119. O professor Masaharu Taniguchi escreve, ele já abre o capítulo falando sobre a meditação Shinsokan, tá? Ele diz assim, ó: temos necessidade de um horário especial para orarmos em silêncio, a fim de voltarmos todo o nosso corpo e alma em direção a Deus. A essa prática chamamos meditação Shinsokan, tá? Eu vou aqui abrir uma pequena explicação para quem está chegando hoje, ou para quem é muito novinho de Seichonoye e ainda não conhece ou nunca ouviu falar de meditação Shinsokan. É difícil, né? Para quem está chegando, mesmo que seja poucos dias aí, poucos contatos que tenha sido com a Seichonoye, em algum momento deve ter ouvido falar da meditação. O que é a meditação Shinsokan? É uma prática em que nós fechamos os olhos carnais, né? Nos sentamos em postura adequada, fechamos os olhos carnais e voltamos a nossa mente para a realidade absoluta da criação de Deus. Nossa, Daniela, mas realidade absoluta da criação de Deus, eu nem sei que dimensão é essa, como é que eu alcanço essa dimensão? Então, essa meditação Shinsokan, ela faz o quê? Através das palavras de oração, acompanhada da respiração controlada e da forma que nós mentalizamos as coisas, da forma que nós visualizamos mentalmente as coisas, ou seja, da forma que nós enxergamos com os olhos da mente esse momento da oração, nós vamos alcançar esse reino de Deus que não está em outro lugar senão dentro de nós. Olha que interessante, tá? Então, o que é essa oração, ou essa mentalização, ou essa meditação Shinsokan? É uma meditação em que nós fechamos os olhos, ou seja, nós paramos de utilizar os nossos sentidos, né? Nós deixamos o mundo dos 5 sentidos para mentalmente penetrar nesse mundo da imagem verdadeira, o reino de Deus, o mundo de Deus. Daniela, mas como é que eu vou pensar no mundo de Deus se eu não sei o mundo, como é o mundo de Deus ou onde fica o mundo de Deus? Olha que interessante. As palavras da meditação Shinsokan e tudo que nós vamos mentalizar durante a meditação Shinsokan é só luz. Então, nós utilizamos palavras como esplendoroso, resplandecente e em forma de luz nos envolve, se estende por toda a parte, ou seja, nós vamos de olhos fechados visualizar que até onde a vista alcança é só luz. Porque o mundo de Deus é mundo de luz, é mundo de força do amor, força da vida, força da sabedoria, tá? E a vida, a sabedoria e o amor são sentimentos luminosos, são resplandecentes. Olha que interessante, tá? E aí o professor, na Seichonoye, todo adepto da Seichonoye, pratica a meditação Shinsokan todos os dias, sem falta. Por quê? Bom, essa é até uma norma, né? A 8ª norma dos praticantes da Seichonoye é a última norma, são 8. A 8ª diz, iluminar a mente, olha aí a luz de novo, iluminar a mente praticando a meditação Shinsokan todos os dias, sem falta. Todos os dias já dava para entender que não era para faltar, mas aí depois ainda veio um reforço, sem falta, ou seja, aconteça o que acontecer, acenda a luz na sua mente, tá? É isso que é a meditação Shinsokan. E aí o professor Masaharu Taniguchi, ele explica por que é tão importante a gente reservar um momento do dia, um horário especial do dia para fazer isso, para fechar os olhos, para parar de interagir com os 5 sentidos e voltarmos a nossa mente para a imagem verdadeira, iluminar a nossa mente, voltando-a para o mundo luminoso da imagem verdadeira, tá? Ele diz aqui, ó, no cotidiano, ainda naquela parte que eu estava lendo, tá? No cotidiano, através dos 5 sentidos, vemos forçosamente a existência da matéria. E é extremamente difícil encararmos as coisas com a convicção de que não são matérias, tá? Ou seja, os nossos sentidos, eles estão o tempo todo trazendo para nós informações que fazem com que a gente acredite que é real
algo que é irreal e transitório, tá? Então, o professor Masaharu Taniguchi, ele explica assim, ó, a matéria existe para nos servir e por isso nós cuidamos dela com amor. Mas a matéria em si, ela não consegue se manter, ela vai se deteriorando, né? Tudo que é transitório, ou seja, tudo que tem um começo e um fim, não tem existência verdadeira, né? Aquilo que consegue começar e acabar é um estado transitório. Se é transitório, significa que muda de acordo com a condição da mente. E aí o professor, ele fala, quando nós não temos o hábito, olha que interessante nós fecharmos os olhos, pararmos de interagir com os nossos 5 sentidos e mergulharmos nesse mundo da imagem verdadeira. Quando nós não fazemos isso com frequência, nós passamos a acreditar cada vez com mais força naquilo que é transitório. Então, mesmo que alguém diga para você, olha, o fulano não é má pessoa, o fulano é uma boa pessoa, quando você reforça com os seus sentidos, observar, capturar, absorver a imagem do fulano sendo má pessoa, por mais que te digam que ele é uma boa pessoa, você não consegue acreditar. E aí o professor, ele diz, por isso nós precisamos todos os dias reservar uma parte do nosso dia para treinar a nossa mente a não acreditar apenas naquilo que os nossos sentidos nos fornecem. Os nossos sentidos nos enganam. Os nossos sentidos são relativos, eles mudam, né? Se você for até vou usar o sentido da visão, que é um muito comum para todos nós, né? Se você for a um oftalmologista, por exemplo, a um médico oftalmologista, e ele colocar nos seus olhos um colírio que dilate a sua pupila, por exemplo, você não vai enxergar as coisas nitidamente, né? Por mais que digam para você, olha, aqui na sua frente tem uma agulha, você vai acurar a visão, mas ainda assim você vai falar, nossa, não consigo enxergar nitidamente. E quando você tem... Por quê? Você sabe que a sua pupila está dilatada, você está percebendo que está num estado transitório de imperfeição ocular, vamos dizer assim. Isso porque você estava com a vista enxergando de uma determinada forma e de um momento para o outro você parou de enxergar nitidamente, por isso você sabe que não está enxergando bem. Mas quando essa distorção vai acontecendo bem pouquinho, gradativamente, bem pouquinho todo dia, você olha algo distorcido e tem certeza que você está enxergando aquilo com perfeição. Tá dando para entender? Por exemplo, as pessoas que sofrem de miopia ou hipermetropia é uma gradativa mudança todo dia e que ela está enxergando que está perfeito, até que alguém um dia coloca um óculos diante dela e ela fala, meu Deus, eu achei que estava enxergando bem, eu estava enxergando muito mal. Né? Ou então, eu vi que estava um pouco difícil, mas eu achei ainda que estava enxergando bem. Mas agora que eu coloquei os óculos, agora eu percebo quanto estava enxergando mal. Quando você abre os olhos da sua mente para a luz, você acaba se dando conta de quantas vezes você estava interpretando uma coisa transitória como se ela fosse real, imutável, inexorável, de uma forma totalmente distorcida. Olha que interessante, tá? Da mesma forma, os nossos ouvidos, né? Quando você concentra a sua mente na meditação Shinsokan, não quer dizer que você não escute as coisas ao redor, pelo contrário, você está plenamente consciente, você está senhor de todas as coisas, você está ali conscientemente mentalizando cada palavra. Se alguém bater na panela na cozinha, você escuta, se tocar o telefone você vai escutar, você não vai levitar, você não vai bilocar, você não vai adquirir poderes extrasensoriais, você não vai se tornar um super-herói, não é nada disso, tá? O que você vai fazer é voltar os seus sentidos para aquilo que de fato existe, para que você volte depois a abrir os olhos, enxergando e vendo e ouvindo e sentindo as coisas como deveria sentir na sua imagem verdadeira e não como elas sempre se apresentaram diante de você. Vou falar dos ouvidos, né? Não sei se vocês já ficaram brigados com alguém, depois eu até vou falar com mais atenção sobre isso. Mas quando a gente discute com uma pessoa e fica chateado com essa pessoa, até o jeito de escutar essa pessoa muda,
né? Uma voz que sempre foi normal para você, quando você está incomodado com a pessoa, só de ouvir a voz dela, você já pensa, eu não estou acreditando, eu não aguento mais escutar essa voz, estou com ranço, né? Por que que a pessoa pensa isso? Ela pensa porque ela está utilizando esses sentidos de forma distorcida. Ai, como é incômoda a voz dessa pessoa. Será mesmo a voz dessa pessoa que é incômoda? Ou incômodo é o sentimento que você vem nutrindo no seu coração em relação a ela? Isso funciona para tudo, tá? Até mesmo a percepção do nosso corpo físico vai mudar quando nós passarmos a voltar a nossa mente para a luz. Por isso, por mais que a pessoa conheça muito da Seichonoye, por mais que seja estudiosa, aliás, quanto mais estudiosa ela se torna, quanto mais ela tem conhecimento da verdade, mais ela percebe que a meditação Shinsokan todos os dias, sem falta, é fundamental para ela perceber as coisas como devem ser percebidas, com a mente luminosa, que é a mente que enxerga além do senso comum. Olha que grande dica, tá? Aí, continuando, o professor escreve assim, ó. A mente que está iludida, a mente em ilusão, a mente que está distorcendo as coisas, ela cria pela sua imaginação um estado completamente diferente do estado perfeito e harmonioso da imagem verdadeira, tá? Aqui a gente fala que a mente em ilusão cria, mas não é bem cria, tá? Ela faz projetar e reconhecer cada vez mais esse estado que está de acordo com a sua mente em ilusão, tá? Com essa ilusão mental, tá? Por que que ela não cria? Porque o único criador é Deus. Deus é a única força capaz de criar, tá? E Deus já criou todas as coisas. Não está escrito no livro do Gênesis, gente. Deus criou todas as coisas. E no 7º dia ele descansou. Descansou não significa que ele falou, hoje como já está tudo feito, hoje eu vou maratonar uma série no Netflix que eu não tenho mais nada para fazer. Não é isso. Significa que Deus criou todas as coisas e quando chegou no último dia, no 7º dia, no 7º dia, ele contemplou tudo aquilo que ele tinha criado. Ele vivificou tudo aquilo que tinha criado. Ele usufruiu e ensinou o homem a usufruir de tudo aquilo que tinha criado, tá? E aí, então, quando a gente fala, então a mente não cria? A mente cria ou a mente não cria? Não, tudo o que está criado foi criado por Deus. Tudo que é possível criar é criado por Deus e Deus já criou todas as coisas, tá? Mas, Daniela, minha vida não está muito boa. Você não está criando esse algo que não é muito bom. Não, você está apenas projetando, fazendo manifestar aquilo que vai no seu próprio interior e aí utiliza os seus sentidos. Olha aí de novo, por que que a gente tem que transcender os sentidos? Para reconhecer aquilo e falar, não falei que estava ruim? E ainda ficar feliz, né? Projeta a imperfeição, reconhece a imperfeição com os sentidos e fala, eu falei? Ninguém me escuta, tá vendo? Quando eu falo, mas o que foi que eu falei? Eu avisei que não ia dar certo. Deu para entender então? Só que o certo já está pronto. E o que não está certo é apenas uma projeção. Ele vai desaparecer, é transitório, tá? Por isso é importante a gente entender. Aqui o mestre diz assim, ó, só Deus é o Criador. Por isso, mesmo que neste mundo estejam manifestados, olha a diferença de existir e estar manifestado, mesmo que estejam manifestados males e doenças, eles não existem, pois são simples reflexos da mente que pensa que eles possam existir, de sentimentos que fazem com que eles se manifestem e não com que eles sejam criados, tá? Uma coisa que eu achei interessante, já que eu estava falando da criação de todas as coisas que está no livro do Gênesis, tudo se completou em 7 dias, né? Tanto a criação de todas as coisas, quanto a contemplação, usufruto e vivificar essas todas as coisas que tinham sido criadas, né? 7 é um número muito interessante. 7 significa o todo. 7 significa o completo. 7 significa aquilo que já é, que está pronto. Então, por exemplo, uma semana ela tem 7 dias. Por que ela tem 7 dias? Olha que interessante. Porque se completa um ciclo e inicia-se outro ciclo, que pode ser uma nova vida, dependendo do tipo de postura que a pessoa tiver, tá? E outra coisa, quando a gente fala só Deus cria,
Pode confiar que tudo que Deus criou é bom, porque Deus é bem. Se Deus é bem, ele só pode criar aquilo que é bem. Portanto, tudo que Deus criou é perfeito. Se está de alguma forma sendo incômodo ou imperfeito, pode ter certeza, não foi Deus que criou. E se não foi Deus que criou, isso vai desaparecer. De que forma desaparece? Se a minha mente, se eu não utilizar os meus sentidos para capturar isso novamente, e a minha mente não ficar reconhecendo e reafirmando para que se reforce cada vez mais. Deu para entender? Ou seja, eu tenho que parar de ficar olhando isso que não é bom, fecho os olhos, parar de olhar, olha aí, ó, eu tenho que transcender os 5 sentidos. Me recolho em postura adequada, mente adequada, respiração, mentalização, visualização e contemplo aquilo que Deus criou, que é bem absoluto. E se é bem, vai fazer bem não só para mim, mas para o todo. Olha que bonitinho, né, gente? Aí, olha só, o professor Masaharu Taniguchi escreve aqui, ó. Está na página 125. Ele diz assim, ó, a saúde não é problema da doença. Quando fala, aqui está falando da cura divina e vai falar bastante sobre saúde, mas é uma coisa elementar, poderia ser a saúde, a riqueza, a harmonia, qualquer coisa maravilhosa, tá? Ele diz aqui, ó, a saúde não é problema da matéria. Na matéria existe apenas a natureza físico-química e não tem saúde e também não tem doença. Na matéria em si, gente, não tem saúde e não tem doença. No corpo físico em si, não tem saúde e não tem doença. Tá? Por quê? Porque o corpo é apenas uma consecução, né? É uma sequência de reações físico-químicas. Simples assim. A matéria funciona com leis da matéria. Simples assim, tá? E aí o professor escreve assim, ó, o corpo é matéria, por isso no corpo não tem saúde e também não tem doença. Mas preletora Daniela, olha, eu fiquei internado, porque o médico disse que eu estava doente. O seu corpo estava expressando algo, mas o corpo mesmo, ele não fica nem sadio e ele também não fica doente. E aí o mestre explica isso aqui na sequência, ele fala, tem pessoas que se preocupam muito com o estado físico, mas a saúde ou a doença, assim como a riqueza, ele não está aqui, ele não colocou isso, mas eu estou abrindo esse parênteses, a riqueza e a pobreza, a felicidade ou a infelicidade, a desarmonia ou a harmonia, estão na mente. E mente não é cérebro, eu vou até apontar assim, ó. Estão na mente. Tanto o reconhecimento da saúde quanto o reconhecimento da doença estão na mente. Tanto a fonte que projeta a saúde quanto a fonte que projeta a doença estão na mente. É isso que o professor Masaharu Taniguchi está dizendo aqui, tá? E olha só o interessante, o quanto que é realmente a mente que dá o valor das coisas, a mente que vai dizer isso é saúde ou isso é doença, ou que vai atribuir saúde à doença a uma coisa que é material. Veja como tudo está na mente, como o valor está na mente. Suponha que eu tivesse aqui um lindo canteiro cheio de flores. Para as pessoas que têm a sensibilidade de reconhecerem as flores, ou que têm o hábito de cuidar das flores, ou ainda que amam tanto as flores a ponto de conhecer cada espécie da flor, ele vai observar cada detalhe. Ele vai falar, nossa, olha que cheiro bom, nossa, que cor linda, como mudou o ambiente, puxa, como cresceu, olha, essa aqui está surgindo um brotinho novo. Ele vai se maravilhar com a beleza, com o aroma, com as qualidades dessa flor. Porque dentro dele, dentro da mente dele, esses valores estão colocados ali. Olha, a flor é bela, a flor é cheirosa, essa cor é muito rara, é bom quando surge um broto. Por isso ele vai reconhecendo com a mente aquilo que é bom ou não, né? E ele vai falando, ah, isso aqui é assim, isso aqui é assado, tá? Agora, se eu colocar esse mesmo canteiro diante de porcos, por exemplo, que não tem esse senso de beleza, esse valor mental de dizer,
olha o aroma, a beleza, a raridade, o nome, etc, etc dessa flor, ele vai bater o olho na flor, né? Se eu colocar o porco aqui na frente desse mesmo canteiro, ele vai bater o olho e vai falar, que comida gostosa, diferenciada, vou comer. Né? Ele vai para cima e come, ele não quer saber o nome, se tem cheiro, se não tem, se demorou para crescer ou não, se é raro ou não, se é bonita ou não, nada disso. Ele vai bater o olho e vai falar, comida, tá? Isso porque o estado mental é que vai dar o devido valor para todas as coisas. Talvez você pense, Daniela, mas aí também, né, entre ser humano e um porquinho, você vai colocar uma flor, aí fica difícil, aí fica complicado. Gente, é a mesma situação que eu estava falando anteriormente, né, de uma pessoa que está feliz, está tranquila e tá de bem com todo mundo, e da pessoa que eventualmente está brigado com alguém. Né? A pessoa que discutiu com alguém, até o som da voz incomoda, não é? Não é que o som da voz da pessoa mudou, foi o estado mental que atribuiu um valor diferenciado, ou seja, ser uma voz agradável ou desagradável não está na voz em si, mas na minha predisposição mental de encarar essa mesma voz, tá? Ou então, quando eu estou brigado com alguém e essa pessoa me dá bom dia, o bom dia não entra como um cumprimento feliz de saudação, não, ele entra como uma afronta. A gente vira para o outro amigo e fala, mas você viu que cara de pau? Você viu que olhou na minha cara e falou, bom dia. Você notou ali aquela ironia? Na verdade, a pessoa disse bom dia, mas como no seu coração está nutrindo um sentimento de repulsa em relação àquela pessoa, você nota o tom de ironia que, na verdade, não está no outro, mas está na sua própria mente. Tá? Por isso que o professor ele diz que a nossa mente é que vai garantir a saúde, ou é a nossa mente que vai adoecer ou viver com saúde. Tá? É a nossa mente que tem esse valor, por isso ela reconhece dessa forma. Eu vou compartilhar um outro relato que aconteceu com a minha mãe, na verdade, né? Em 2018, nós tivemos a oportunidade de participar da caravana da Seichonoye para o Japão. Passamos lá 17 dias no Japão, conhecendo vários lugares, tanto importantes para o Japão, que é muito bacana de conhecer, mas para nós que somos da Seichonoye, conhecendo os lugares importantes para a Seichonoye, que a gente lê nos livros, a Academia X, a Academia Y. Cada vez que a gente passava nesses lugares, parecia que a gente estava voltando para casa, de tanto que lê nos livros, né? E aí, num dos dias, a gente foi até Uji. E quando nós chegamos lá, nós estávamos participando de uma explicação, né? Tinha lá um preletor falando em japonês, contando sobre a academia de Uji, e os brasileiros estavam todos sentados assim na parte mais da frente do salão. De repente, eu estava do meio para o final, sentada na lateral do salão, assim. E aí, de repente, abriu a porta ficava na outra lateral, né, oposta a mim. Abriu-se uma porta e uma moça entrou empurrando um senhor numa cadeira de rodas. A princípio, eu não dei muita importância, continuei prestando atenção no que o intérprete ia traduzindo do que aquele preletor estava falando. Mas, num determinado ponto, eu olhei para aquele senhor que ficou no fundo do salão, na cadeira de rodas, e notei que era ninguém menos do que o professor Kamino Kusumoto. O professor Kusumoto escreveu livros importantíssimos para os adeptos da Seichonoye. Um deles, por exemplo, chama-se Buscando o Amor dos Pais. E esse é um livro que todas as pessoas que leram falaram, minha vida mudou depois que eu li esse livro. Então, ele é uma pessoa muito querida, muito amada pela transformação que as palavras dos livros dele promoveram para muitas pessoas. E aí eu pensei, meu Deus, sabe como que é brasileiro, né, gente? Todo mundo com celular, todo mundo ia querer fazer uma selfie com o professor, porque é uma pessoa muito querida. E aí eu falei, nossa, uma selfie, cada um de nós, somos tantas pessoas, fazer uma selfie com o professor, ele vai ficar muito cansado. E outra coisa interessante é que no Japão todo mundo é muito comedido, as pessoas não se tocam, não se abraçam, né? Elas respeitam o espaço de cada uma, mas vocês sabem como a gente é. A gente abraça, a gente beija, a gente faz selfie, a gente já troca e-mail, sabem como que é? Troca receita. E aí eu falei, já sei, vou falar com o preletor Fernando Marques, que era o chefe da caravana, meu chefe,
Falei, vou falar com ele pede autorização para uma vez nós fazemos uma foto lembrança, todo mundo junto, com o professor Camino Kusumoto. E aí, então, eu dei a volta, o preletor Fernando estava lá na frente, do outro lado, né? Eu dei a volta por trás, fui até onde ele estava, procurando fazer chamar menos atenção possível. Eu não sou uma pessoa pequena, então eu fui toda encolhida, pisando bem de levezinho nos tatames ali. E quando eu cheguei perto do preletor Fernando, eu falei, preletor, professor Kusumoto está aqui, será que não poderiam pedir para a gente fazer uma foto lembrança, né, com ele? Ah, sim, vou pedir. Aí, gente, olha que interessante, minha mãe, ela estava num lugar bem próximo ali de onde eu estava. E aí, ela estava usando a bengala, porque ela tem um desgaste no joelho, o corpo dela está manifestando desgaste na cartilagem que fica entre os ossos do joelho, então ela anda com bastante dificuldade. E ela já estava muito cansada em virtude da viagem, já era um dos últimos pontos que nós estávamos visitando, então ela andava com muita dificuldade. E aí eu pensei, logo que o preletor Fernando disse, sim, eu vou pedir, eu pensei, volto rápido para o lugar onde está minha mãe e vou falar para ela, fique atenta para quando disserem que vai ter a fotolembrança, se autorizarem, a senhora ser ágil, né? Já ficar mais ou menos assim, de sobreaviso, quando alguém for iniciar um assunto falando de foto, a senhora já vai levantando e vai indo para onde está o professor Kusumoto. E isso eu estava arquitetando e voltando para o meu lugar, gente. Só que não deu tempo, eu não sei o que aconteceu, acho que o preletor Fernando ficou tão empolgado que ele já foi pedir autorização e já autorizaram. Então, quando eu ainda estava no fundo do salão, mais ou menos no meio, estava longe do meu lugar, o preletor Fernando anunciou, gente, nós temos a felicidade de estar aqui conosco, o professor Camino Kusumoto, e nós vamos fazer uma única foto lembrança. Então, venham aqui para frente. Aí, olha o desespero da pessoa. Eu tinha que avisar minha mãe que ela tinha que correr, mas ao mesmo tempo eu também tinha que ir para a foto lembrança, que eu não podia perder essa oportunidade, mas tinha que ajudar minha mãe a se levantar. Então, onde eu estava, porque virou aquele burburinho, de onde eu estava eu gritava, mãe, vai para frente, professor Kusumoto, mãe, porque todo mundo levantou, eu não achava mais minha mãe. Mas eu continuei correndo até onde ela estava. Olha só que interessante. Levanta, mãe, rápido, mãe, pega a bengala, mãe. E aí, o que aconteceu? Quando eu cheguei no lugar, porque o povo correu para ir para a foto, quando eu cheguei no lugar, e rapidamente também a cadeira de rodas do professor chegou lá, cadê minha mãe? Ela não estava mais na cadeira dela. E minha mãe precisava de ajuda para caminhar. E eu tenho certeza que naquela hora todo mundo ficou tão feliz que ninguém lembrou de ajudar minha mãe. E eu falava, gente, cadê minha mãe? Cadê minha mãe? E eu fui indo para o encontro do grupo, cadê minha mãe? Eu tinha que achar minha mãe para ela aparecer na foto, eu tinha que ajudá-la a aparecer na foto. E aí alguém falava assim, fica quieta, Daniela, sua mãe está lá. E eu falava, eu sei, mas ela precisa aparecer na foto. Fica quieta, sua mãe tá lá, sua mãe tá lá. E eu fui lá e me botei lá no fundo confiando. Não, minha mãe tá aqui em algum lugar, mas eu queria que ela ficasse num bom lugar. E aí umas 3 pessoas, bateram a foto e eu comecei a procurar a minha mãe. Gente, sabe onde estava minha mãe? Vocês não vão acreditar. Minha mãe estava atrás da cadeira de rodas do professor Camino Kusumoto, com a mãozinha no suporte ainda. Ela saiu na foto de todo mundo, de todo mundo. E aí eu pensei, mas como é que ela conseguiu chegar naquele lugar, em primeiro lugar, tão rápido e naquele excelente lugar? Porque se ela tivesse chegado por último, ela não ia entrar na frente das pessoas, ela ia entrar no fundo. E aí eu fiquei pensando, como é isso, como é isso? E depois eu conversei com a minha mãe. Mãe, como é que a senhora chegou tão rápido lá naquele lugar? Ela falou, olha, na hora que o preletor disse, nós vamos tirar uma foto lembrança com o professor Kusumoto, venham aqui para frente, eu não pensei na bengala, na dor no joelho, no tamanho do salão, eu simplesmente fui para a frente, né? Ou seja, se a mente não se apegar à dor no joelho, a dor no joelho desaparece. Se a mente não se apegar, mas é difícil porque está longe, a dificuldade não vai existir. Portanto, a saúde, a doença, não está no corpo, mas está na mente. A felicidade ou a infelicidade não está na situação, mas está na mente.
Por isso que a Seitineia diz que você precisa utilizar a sua mente de forma a viver cada vez mais feliz. Se você deseja felicidade, ótimo, simplesmente sintonize a sua mente com a felicidade. Deixe focado na sua mente a felicidade, porque o valor de todas as coisas está na mente. É a mente que dá o colorido de todas as coisas. Por isso tem gente que não tem a história do copo meio cheio, meio vazio, né? Tem gente que vendo a mesma quantidade de água, né? A pessoa que é um degustador de água, por exemplo, se ele recebe meio copo, ele fala, nossa, tudo isso? Mas a pessoa que está sedenta de água, né? Ai, eu preciso muito de água, eu estou morrendo de sede. Ele vê meio copo d'água, ele fala, meu Deus, mas só isso? Né? Por quê? Porque é a mente, o estado mental, o sentimento, o pensamento que a pessoa vem nutrindo que vai dar o colorido daquela mesma situação, tá? Por isso é tão importante nós voltarmos a nossa mente para o reino de Deus, para a imagem verdadeira, para nós reconhecermos a imagem verdadeira na nossa vida cotidiana. E aí o professor, ele diz aqui, ó, tá na página 123, voltamos um pouquinho, ele diz assim, ó, a ilusão de que existe um mal, uma emoção violenta, uma ambição perniciosa, uma paixão pecaminosa, a maldade, o medo, o ciúme, a desconfiança, a inveja, o ódio, a ideia de vingança, a vaidade, a cólera, a tristeza, a melancolia, o conceito de que existe o pecado, etc., tudo isso se assemelha às nuvens que cobrem a lua, que continua sendo redonda, tá? Então ele faz uma comparação aqui com a lua, nesse livro, ele diz assim, a lua, independente da fase e do clima que nós estamos vivendo na face da Terra, a lua continua redondinha. Ela continua com o mesmo aspecto, sempre redondinha. Mas dependendo da fase que nós enxergamos, a gente pode pensar, olha, a lua parece só um cantinho de unha, né? Olha, hoje não tem lua todo dia, quer dizer, tem lua toda noite. Aliás, tem lua de dia e de noite. A lua está lá todo o tempo e ela está sempre redonda. Às vezes a gente enxerga parcialmente, às vezes não enxerga, ou se o tempo estiver nublado, a gente pensa, nossa, a lua está atrás das nuvens. Não, quem está atrás das nuvens é você, porque a lua está no mesmo lugar dela e as nuvens são formadas na atmosfera terrestre, ou seja, a gente pensa que do nosso ponto de vista, a lua está imperfeita, incompleta ou encoberta, mas na verdade somos nós que estamos enxergando de forma incompleta e é o nosso planeta que está encoberto, ou seja, é a nossa mente que fica encoberta, tá? E aí o professor ele fala que esses sentimentos que eu acabei de ler aqui, eles são como um encobrimento, como essa forma de enxergar a lua de forma imperfeita. E de que forma nós voltamos a enxergar a lua de forma perfeita ou de que forma nós podemos fazer desaparecer as infelicidades, as pobrezas e fazer surgir o mundo de Deus perfeito na nossa vida cotidiana. Ele fala que isso a gente faz com o arrependimento. Olha que legal. Ele diz aqui, ó, ao arrepender-se, apagam-se todas as ilusões, os pensamentos errados, as emoções violentas e os pensamentos e sentimentos que dão origens a doenças e infelicidades. E aí ele fala, o que é o arrependimento? Arrependimento, gente, é quando você se dá conta do seu valor de filho de Deus e fala, eu não quero mais esses outros tipos de sentimentos que são incompatíveis com esse filho de Deus que eu sou, com a minha natureza divina, perfeita de filho de Deus, tá? E aí ele ainda faz uma analogia, ele fala aqui, ó, após desfazer as nuvens, lembra que eu falei, o estado nebuloso mental? Ele diz, após desfazer as nuvens da ilusão, em chuva de lágrimas de arrependimento, é necessário que não mais nos apeguemos ao pecado do passado. O que é o pecado? A Seitineia fala que o pecado não existe. O que é o pecado? Pecado é o encobrimento da imagem verdadeira, é a nuvem de ilusão, tá? Por que mas a Seitineia fala que o pecado não existe, mas aqui escreveu que é para eliminar e para não se apegar ao pecado do passado, ou seja, não se apegue a esse encobrimento. Se está encoberto, tire aquilo que encobre,
né? O pecado por si mesmo, ele não se mantém. O que mantém o pecado? A mesma mente que mantém o corpo doente, ou seja, é o colorido da sua mente. Tá? É o colorido dos seus sentimentos que fala, isso é amarelo, isso é verde, isso é pecado, isso não é pecado, isso é azul ou isso não é azul, isso é doença ou isso é saúde, tá? E aí ele fala, por que é tão importante a gente não se apegar? Porque às vezes a gente decide que vai perdoar, por exemplo, a gente decide que vai manifestar o amor, e aí depois a gente pensa, mas já passou tanto tempo eu fazendo tudo tão errado, já está tão tarde, agora não tem mais o que fazer, agora já foi. Não se apegue àquilo que passou, queima a ponte. Você cruzou a ponte, ela não é mais um caminho para você. Essa pessoa não existe mais. Eu rompi com esse mau comportamento do passado, esse mau comportamento simplesmente não existe mais para mim. Eu não vou mais abraçar essa mesma imagem ilusória, não vou mais pegar essa nuvem para mim. Essa já passou, essa eu já chorei, agora é daqui para frente, tá? E para a gente fechar então, ele diz assim, ó. Cura-se com rapidez aquele que possui esperanças e coragem e que conserva o coração sempre alegre. Aí ele diz assim, ó, nós devemos ter a nossa mente sempre voltada para a luz. Tropeçou, diga, não tem problema. E não, eu não acredito que eu tropecei, porque toda vez é isso. Porque, como é que vai ser? Porque agora é assim, porque agora é assado, porque isso, porque aquilo outro, etc, etc. Não! Passou por uma situação difícil? Ótimo, queima a ponte. Isso foi uma experiência. Não é para me barrar, não é para me segurar, não é porque eu não sou merecedor, não. Isso vai ser bom para mim. E dessa forma, mantenha a mente sempre alegre. Isso é bom para mim, isso é bom para mim. Se é bom, eu estou no lucro. Se eu estou no lucro, estou sendo beneficiado, estou sendo vivificado. Então, ó, que alegria, que grande felicidade. Não vou reclamar de nada, tá? Aí, gente, o professor Masaharu Taniguchi, ele fala assim, ó, grande é a pessoa, olha que chuva de bênção isso aqui, ó. Tem a chuva de ilusão que a gente chora, né? E agora é a chuva de bênção. Ele diz aqui, ó, grande é a pessoa que quando nada dá certo, quando nada lhe parece favorável, quando lhe parece não haver saída e quando ela está desamparada, desvia a mente dessa treva, olha ao lado iluminado, desenha só a luz na mente e fala unicamente sobre a luz. Seja qual for a situação atual, não há nada a temer, pois o presente mundo das formas é sombra da mente do passado, e a situação do futuro será a sombra daquilo que é pensado agora, tá? Tudo que se expressa, tudo que se manifesta na nossa vida cotidiana não é mal. Pelo contrário, está se manifestando porque a minha mente gravou ou reconheceu em algum momento. Foi uma semente que eu plantei no passado que eu estou colhendo agora. E eu vou colher no futuro a semente que eu plantar agora. Então, se eu não gosto do que eu vejo e eu reclamo, é esse tipo de semente que eu estou plantando e no futuro vai surgir um fruto digno dessa reclamação. Deu para entender, né? Então, tem que mudar agora. Agora é o melhor momento. E tem mais uma coisa interessante. Gente, quando você semeia, né, quando você põe uma semente na terra, ela vai se desenvolvendo, ela germina e ela se transforma, por exemplo, numa flor. Quando a flor aparece sobre a terra, significa que manifestou-se aquilo que estava guardado na semente. Mas a semente não existe mais. Tá? Agora só existe a flor. Se você for lá e abrir a terra, né? Se você tirar a semente ali, ela vai ter uma raiz, mas tirar a flor dali, ela vai aparecer com a raiz, mas a semente não existe mais, porque ela se transformou em flor. Da mesma forma, independente de qual tenha sido o pensamento semeado no passado, se o que está aparecendo agora, sendo favorável ou não for plantado de novo, a semente não volta a existir. Não gostou do que está manifestado? Então não plante uma semente de reclamação que é compatível com aquela situação. O que você tem que fazer? Plantar uma semente daquilo que você quer colher no futuro. Nós vamos finalizar essa primeira parte e voltamos daqui a pouco para responder a uma pergunta.
Oração para tornar o lar um paraíso. Sou filho de Deus. A vida de Deus flui para o meu interior e se torna minha vida. Sou a suprema autorrealização de Deus. Dentro de mim se aloja a luz infinita de Deus. Se estou vivo, é porque essa luz vive dentro de mim. A luz infinita de Deus é a minha própria vida. A fé em Deus que se desperta em mim nada mais é que o sussurro de Deus que se aloja em meu interior. Quando clamo por Deus, é Deus do meu interior que está chamando por Deus Pai. O grande mestre budista Shinran também disse: a mente que acredita em Buda é a natureza búdica, e a natureza búdica é Buda. A fé consiste no fato de Buda chamar Buda e Deus adorar Deus. A vida de Deus, que é eterna, está alojada em mim como minha vida, e por isso a minha vida também é eterna, imortal e inadoecível. Por conseguinte, mesmo quando pareço doente, não o estou. Apenas estou sonhando com a doença. Mesmo quando pareço morto, não o estou. Estou apenas sonhando com a morte. E o que me desperta desse sonho é a luz infinita de Deus. Diante da sua luz, treva alguma pode permanecer. Neste momento, chamo por Deus. Quando o ser humano chama por Deus, este lhe responde. Chamando por Deus, estou sintonizando com as suas vibrações mentais. Estou sempre unido a Deus. Sou um com Deus. Todos os membros da minha família também são filhos de Deus. Sempre reverencio os meus familiares como filhos de Deus. Aqui e agora é o paraíso. Paraíso é o lugar onde Deus está presente. Logo, o paraíso está aqui e agora. Aqui não é o mundo material em absoluto. Por isso, o meu lar está sempre iluminado pela luz do paraíso e sorriso de alegria ilumina a fisionomia de todos os meus familiares. Quando me alegro, toda a família se alegra. E quando a família se alegra, eu me alegro. Dentro dessa atmosfera de alegria, progride sadiamente a alma de cada um dos membros da minha família. Muito obrigado. Muito obrigado. Vamos então responder a pergunta recebida pelo canal Pergunte ao Preletor. Aliás, se você tiver ficado com alguma dúvida, se algum ponto tiver ficado assim, deixado a desejar na explicação, por favor, envie um e-mail para nós através do endereço pergunteaopreletor@sni.org.br. pergunteaopreletor@sni.org.br. Por favor, não coloque a sua dúvida no chat porque vai passar despercebido, tá? Então, envie o e-mail para nós. Agora, se você tiver uma dúvida, uma situação mais delicada que esteja vivendo, passando na sua vida cotidiana, na sua vida particular e queira uma orientação pessoal, queira trazer uma situação para receber a orientação da Seiichi Onoye, por favor, envie um e-mail para orientação@sni.org.br. Olha, é orientação, mas é sem cedilha e sem tio, tá? Orientacal é o correto, né? @sni.org.br e um dos nossos preletores vai responder a sua questão, tá bem? Então agora nós vamos responder a uma pergunta recebida pelo canal Pergunte ao Preletor @sni.org.br, referente a uma palestra proferida anteriormente. A pessoa coloca aqui, ó: por favor, qual é a causa da intolerância à lactose? Surgiu há aproximadamente 4 anos, quando completei 50 anos. Como eu posso melhorar? Gente, na verdade, essa pergunta da intolerância à lactose acho que vai atender a muitas pessoas, né? Existem várias pessoas que desenvolveram nos últimos tempos uma intolerância que antes era desconhecida, né? E são pessoas que às vezes
se alimentavam com produtos, né? Consumiam produtos que continham lactose e nunca passaram mal, nunca tiveram nenhum tipo de intolerância, nenhum tipo de rejeição do corpo, né? Isso não é só com a lactose não, viu, gente? Isso é com glúten, tem gente que é com coisas que não são de comer, mas são coisas de toque, que antes não tinham problema nenhum e depois foram desenvolvendo essa intolerância a essas substâncias, tá? Uma das coisas que a gente precisa compreender é que, lembra que a gente acabou de conversar aqui na palestra, o corpo em si, ele é apenas matéria, né? O corpo em si é só matéria, então ele não fica doente, também não fica saudável. Essas não são características da matéria. Então, o que nós precisamos compreender? Que o corpo em si, ele não é intolerante, ele aceita as coisas como vierem, mas dependendo de como for a conduta mental, é que vai dar o colorido para aquela substância que vai estar em contato com aquele corpo. Aí você pode dizer, mas eu não tenho nada contra a lactose, nem contra o glúten, nem contra o tolueno, nem contra nada. Eu não sei porque eu tenho essa alergia, que eu tenho essa dermatite. Pessoas que têm dermatite também, tá? Podem observar essa colocação. Na verdade, o aspecto não é o glúten, a lactose, o tolueno, etc, etc, etc. A questão é o ponto chamado intolerância, tá? Um corpo que fica intolerante nada mais é do que reflexo de uma mente intolerante. Olha que interessante, tá? O que é uma mente intolerante? É uma mente que tem preferências, principalmente em relação às pessoas. Faz uma cara bem contente agora. Esses dias eu estava escutando uma palestra e aí o orientador estava dizendo assim, se o seu filho não come de tudo, olha que interessante, se o seu filho não come de tudo e prefere esse ou aquele alimento e pretere aquele ou este alimento, significa que a sua mente, como pai, como mãe, é uma mente que prefere ou pretere as coisas também. As coisas, as pessoas e as situações. Aí eu estava conversando com a minha mãe, nós estávamos assistindo a palestra juntas, aliás, minha mãe está assistindo agora, beijo, mãe. E aí, minha mãe falou, as mães acabaram de tomar uma bronca, né? E aí, olha que interessante, às vezes a gente fala, não, mas eu sou uma pessoa maravilhosa, né? Eu sou uma pessoa super, eu gosto de todo mundo. Aí fala assim, e a fulana? Nossa, a fulana tá meio esquisita. Aí a pessoa vira e fala assim, é que a fulana é difícil. Às vezes ela se dá com a fulana, mas ela tem uma mente que fica dando julgamento para a fulana. A fulana é difícil, o cicrano é mal-humorado, o beltrano é desorganizado, aquele é atrasado. Essa é uma mente que fica medindo as pessoas e fica selecionando, fazendo seleção. Olha, isso aqui eu gosto bastante, isso aqui eu não gosto. Em outras palavras, isso aqui eu tolero bem, isso aqui eu não tolero. Essa pessoa eu gosto muito, essa daqui eu não gosto. Então, faça uma reflexão, você que está manifestando algum tipo de rejeição, né? Intolerância, alergia, qualquer coisa que tente barrar, né? O corpo não assimila vitaminas também. Tem pessoa que fala, eu tenho uma compleição física debilitada porque o meu corpo não assimila a vitamina. Não assimila significa que ele não aceita, ele não abraça. Isso é um sinal de uma mente que não abraça, né? Então, ao invés de você pensar, isso aqui é o que? É do papai, é da mamãe, foi quando eu era criança, ou é de agora? Pense no agora e mude agora. Se a sua mente está rejeitando alguma coisa, está intolerante a alguma coisa, o corpo vai ser só o reflexo. Lembra que o corpo não fica doente nem sadio? É a mente, então a sua mente é que está com esse estado intolerante, um estado que julga, um estado que fica pensando quem é maior, quem é menor, quem é melhor, quem é pior, quem está em primeiro lugar ou em último lugar, qualquer coisa nesse sentido. E se for para mudar, mude agora, tá? Aliás, sobre isso, eu até queria compartilhar aqui, eu coloquei justamente nesse dia que é o dia do meu aniversário. Dia 6, o meu aniversário é no dia 6. E isso aqui que eu estou mostrando para vocês agora, nada mais é do que essa linda obra aqui, ó.
Palavras de Luz 2021. Palavras de luz, gente, são aqueles preceitos diários da Seichonoye, e o do ano de 2021 está muito, mas muito especial. Já começa o especial da capa. Essa foto de capa, aliás, deixa eu mostrar o maior, que é melhor para enxergar, tá? Essa foto de capa aqui, quem tirou essa foto foi o Sagrado Mestre Seicho Taniguchi. Olha que linda, né? É uma orquídea. Não, não é. É um lírio. É um lírio. Tá? Então, aqui nessa capa, essa foto foi tirada pelo professor Seicho Taniguchi, e todas as mensagens que estão aqui nessas palavras de luz são dos sagrados mestres Masaharu e Seicho Taniguchi, todas elas, tá? E a mensagem que eu ia ler, né, que eu acabei até fechando ali no preceito, esse é o preceito de mesa, que você pode deixar sobre qualquer móvel, inclusive no escritório. Esse aqui é o de parede, que você vai mudando todos os dias, né? E a mensagem que eu queria ler do dia 6, que é o dia do meu aniversário, é: o momento é agora, você não deve hesitar, né? Então, se a mente vinha intolerante até agora, mude agora. Se a mente não perdoava até agora, mude agora. E aqui nas letras menores, né, talvez as letras grandes todos estejam conseguindo ler normalmente, mas nas letras menores tem a seguinte explicação para essa mensagem: agora não é, de modo algum, tarde demais para começar. As coisas nunca melhorarão se não começarmos a trabalhar. Não existe o ditado: o dia em que o pensamento nos chega é o melhor dia. Então, vamos colocar imediatamente em prática as boas ideias que nos surgem na mente. Isso não se aplica apenas ao trabalho, mas também à vida familiar e às questões de atitude mental. Viver o momento presente é agir de imediato. Então, para você que está iniciando uma vida nova, aqui, ó, preceito, de um lado, no de parede é assim, né? De um lado é um dia, do outro lado é o outro dia, para poder ser menos pesado. E o de mesa não. O de mesa é aqui, ó, dos dois lados, tanto a pessoa que você atende quanto você estão lendo a mesma mensagem, tá? E aí, por que eu estou falando de novo desse preceito? Porque se agora é a hora, então vamos investir em nós agora, através de uma boa atitude, de uma boa leitura, do livro que nós utilizamos, dos preceitos, né, das palavras de luz 2021, tudo isso está disponível no livrariasni.org.br. Estas e outras obras que vão iluminar a sua mente e fazer com que você passe a ter uma vida mais plena estão em livrariasni.org.br. Vale a pena. E para você que estava intolerante e que a partir de hoje vai abraçar todas as pessoas no seu interior através dos seus exercícios, então inicie uma vida nova, tá? Por que a gente fala para ser tolerante, né? Daniela, mas é difícil. Tem gente que não colabora, não dá. Tem pessoa que parece que faz de propósito, não dá para a gente amar. Dá sim para a gente amar, tá? Por quê? Assim como você é filho de Deus, imagem e semelhança de Deus, e no seu interior tem a natureza divina, dentro de todos os seres existe a natureza divina, existe a vida de Deus, existe a imagem verdadeira. Ninguém é uma coisa só, ninguém é um aspecto só. Às vezes a pessoa tem aquilo que nos incomoda, mas ela tem tantas outras qualidades. Então o que a gente precisa fazer é focar a nossa mente nessas qualidades para cada vez mais nós nos aproximarmos, para cada vez mais a nossa mente apurar em transcender os aspectos transitórios que os sentidos conseguem captar e buscar a imagem verdadeira, que é perfeita e harmoniosa. Aliás, essa é a prática que nós vamos fazer agora através da recitação, afirmando várias vezes as palavras imagem verdadeira, harmonia, perfeição. Então, para você que já é da Seichonoye, assuma uma posição de oração. Para você que está chegando hoje, então, sente-se de forma adequada, junte as mãos diante do rosto e feche os olhos e mentalize conforme eu disser. E quando eu disser todos juntos, vamos recitar as seguintes palavras. Então, a gente vai dizer imagem verdadeira, harmonia, perfeição. Isso é a criação perfeita de Deus. E só Deus cria todas as coisas, tá? Então, por favor, quem não assumir a posição de oração, canto evocativo de Deus. Ó Deus Pai, que dais vida a todos os seres viventes, abençoai-me com vosso Espírito. Eu vivo não pela minha própria força, mas pela vida de Deus Pai que permeia os céus e a terra.
As minhas obras não sou eu quem as realiza, mas a força de Deus Pai que permeia os céus e a terra. Ó Deus, que vos manifestastes através da Seite Anoye, para indicar o caminho dos céus e da terra, protegei-me. Seja-nos permitido iniciar a partir deste momento a recitação Imagem Verdadeira, Harmonia, Perfeição, visualizando tanto a nossa perfeição quanto das pessoas que nos cercam. No mundo de Deus existe somente a perfeição, a harmonia. Não existe ninguém que esteja doente, não existe ninguém que tenha se acidentado. Também não existe doença que possa atacar o homem, nem acidente que possa afetar o homem. No mundo de Deus, todas as coisas estão no seu devido lugar, de forma harmoniosa e perfeita. Desta forma, negamos firmemente o fenômeno e visualizamos somente a imagem verdadeira, harmoniosa e perfeita. Ao recitarmos as palavras Imagem Verdadeira, Harmonia, Perfeição, vamos então contemplar tão somente a imagem verdadeira de nós próprios e de todas as pessoas que nos cercam, visualizando os rostos saudáveis e sorridentes, perfeitos e harmoniosos. Todos juntos? Imagem verdadeira, harmonia, perfeição. 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 Obrigado, obrigado. Canto da grande harmonia. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. Muito obrigado a todos. Esta prática pode ser realizada por todos nós a qualquer momento, em nossa casa, no trabalho, no trânsito, mentalmente ou preferencialmente em voz alta, para que os nossos próprios sentidos captem cada vez mais imagem verdadeira, harmonia, perfeição. Muito obrigado pela atenção de todos os senhores. Estamos orando por sua felicidade. Muito obrigado. A vida que permeia todo o universo é um grande mistério e o ser humano também faz parte desse grandioso mistério. Vida eterna, perfeita e indestrutível que transcende o tempo e o espaço. Um ser sagrado que transcende a morte. Além da morte física, que é simplesmente uma passagem, permanecemos para sempre e carregamos conosco nossos pensamentos e sentimentos para onde quer que sejamos alçados em nossa vestimenta sutil, neste e em outros mundos. Vibrações de amor, que chamamos de oração, são os remédios que podem curar a nossa alma aqui e depois desta passagem. E na Seite Anoye temos um local especial para essa cura. Quer entender mais sobre esse sublime e tão grandioso assunto? No livro Santuário Roso, Templo da Cura Divina, a sagrada doutrina da Seite Anoye é explicada de forma facilmente compreensível para que busquemos desde já a sabedoria que permite a cura de nossa alma e a cura das almas daqueles que amamos e que já fizeram a passagem chamada morte. Para adquirir esta obra é fácil.
acesse nossa loja virtual livrariasni.org.br ou contate pelo telefone 0 operadora 11 50 74 41 80. Oração, amor e luz. Na Seichonoye, a alma permanece iluminada no Santuário Roso, o templo da cura divina. Muito obrigado.